na paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo no tema dessa campanha. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço o Vivi pelo convite, meus pastores. Bom, eu estou em casa, né? Então eu vou ficar à vontade. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímida, então vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo. Lucas, o seu capítulo 19, vou estar lendo o seu versículo 9 e o 10, amém? Vou estar lendo, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Vou estar repetindo o último versículo. Porque o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Você recebe essa palavra? Se assenta glorificando. Estamos diante de um texto muito conhecido e talvez muito pregado. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu publicando? Só que o que me interessa é o que antecede essa mensagem. Não tem como falarmos do versículo 19 sem antes falarmos do versículo 18. E o que me chama a atenção é Lucas 18, a partir do seu capítulo 35. Vai nos contar a história de um cego. E o versículo 35, o capítulo 18 e o versículo 35, começa nos dizendo assim, Vinícius. E aconteceu que chegando perto de Jericó, estava um cego junto do caminho. E logo de início, eu sou de detalhes, eu pego os detalhes. Eu já percebi que o versículo 18 ele tem uma conexão com o versículo 19. Porque o versículo 19 começa dizendo: E entrando Jesus em Jericó. E aqui vai uma observação. Nessa pausa de tempo nós conseguimos perceber três coisas. Me pergunte qual? Ação, problema e resolução. Vou te apresentar essas três coisas. Ação. Os dois versículos começam dizendo que entrando Jesus em Jericó. Ou seja, a ação é o ambiente. Problema, logo após da ação, o versículo nos apresenta o problema. Tinha um cego, o versículo 18. No versículo 19 diz, havia um homem. Problema, já apresenta. Resolução, está entrando em Jericó. Não é um homem qualquer, Vinícius. A Bíblia nos diz que Jesus está entrando em Jericó. E aqui já vai a primeira para você ficar esperto e entrar no culto juntamente comigo. Pode até ter problema, mas quando a pessoa certa entra no ambiente, tem a resolução. A Bíblia nos diz, havia um cego, mas Jesus acabou de entrar no ambiente. Havia um homem que até era rico, que até tomava do povo. Havia um homem que só Deus sabia a verdadeira maldade que ele fazia. Mas Jesus está entrando no ambiente. E o que eu acho lindo é que aonde Jesus está, alguma coisa acontece, pastor. Esse culto já é a prova disso. E eu tenho uma notícia para você que andou aqui com um problema. Jesus, ele acabou de entrar no ambiente. Eu não sei se você entendeu, mas a atmosfera desse culto está diferente. E eu tenho uma palavra profética para liberar para quem tem mão levantada. A partir de hoje, todos os teus problemas estão nas costas de Jesus. Sabe por quê? Eu vou pegar para você com base bíblica João 1:3, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aquele que despedaça todo o jugo já se faz presente aqui. Sabe para quê, pastor? Para despedaçar todo o jugo contrário. Eu não sei como estão os teus problemas até hoje, mas se você entregar na mão da pessoa certa, eu te garanto, meu irmão, que haverá uma mudança. Eu já sinto Jesus aqui falando para crente que a partir de hoje haverá mudança. Eu estou sentindo Jesus aqui de uma forma diferente, porque a partir de hoje Jesus está pegando na mão de crente dizendo, até aqui você tentou, mas daqui para frente é comigo. Eu estou sentindo Jesus aqui, calma, eu disse que eu era tímida. Te apresentei três coisas, ação, problema e resolução, ponto. Raíssa, mas me prova que Jesus ele é a resolução, te provo. A Bíblia nos diz que ele veio para despedaçar e para desfazer todas as obras do maligno. Não há quem não pense que Jesus ele não é a resolução dos problemas, e eu te provei com base bíblica nisso. Aí agora nós vamos ver. Tem um cego, ponto, à beira do caminho. Jesus está passando e o cego ele descobre, ele ouve. E juntamente com Jesus acompanha uma grande multidão. E bem sabemos que multidão nem sempre é um sinônimo de coisa boa. Porque multidão é um ajuntamento de pessoas. E onde tem ajuntamento de pessoas tem bagunça, tem desordem. Me prova, Raíssa, te prova com base na Bíblia. Mateus, no seu capítulo 14, o seu versículo 25, vai dizer: Estava Jesus pregando para a multidão, quando Jesus ele dá uma ordem para os discípulos: Passem para o outro lado, que eu vou subir ao monte para orar. E os discípulos, sem hesitar e sem questionar, que é o que me impressiona, Jesus ele dá a ordem e os discípulos obedecem. Tem muito crente paralisado quando Deus já deu a ordem para mudar de ambiente e ainda não muda. Tem muito crente questionando: Jesus, eu não estou vendo a mudança, quando Jesus ele já te deu a ordem e você não obedece. Será que você tem obedecido a ordem que o Senhor tem te dado? E a Bíblia então nos diz que os discípulos obedecem e começam a passar para o outro lado. E a Bíblia nos diz que o mar se revolta, o vento vem ao contrário, Jesus está acima do monte orando. Então os discípulos começam a ter medo, porque dessa vez Jesus ele não está no barco. E Jesus de cima do monte, ele olha e vê que os discípulos já estão
na metade do caminho. E Jesus vai ter com eles andando por cima das águas. E os discípulos, já com medo da situação totalmente ao contrário, quando vê Jesus se aproximando, não reconhece e se assustam. E começam a gritar pensando que é um fantasma. E Jesus, ele diz: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Só que mesmo assim, os discípulos estão com medo. Só que o que me impressiona é que Pedro, ele diz: mestre, se és tu, mande-me ter contigo por cima das águas. E Jesus diz: vem Pedro, e Pedro vai. Só que há muito tempo atrás, quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu me indignei, porque a Bíblia não nos diz o nome de ninguém. O único nome que a Bíblia cita é o de Jesus e o de Pedro. Então a Bíblia me dá o poder de conjecturar que os discípulos estavam os 12. E dos 12, apenas um quis ter com Jesus por cima das águas. E dos 12, apenas um quis viver aquele momento que Jesus estava vivendo. E aí eu te provo que nem sempre multidão é sinônimo de estar no mesmo propósito. Porque bem sabemos que Pedro era turrão, Pedro era durão, Pedro era corajoso. E bem sabemos que pessoas assim nem sempre geram comentários positivos. Nem sempre pessoas assim geram muitos amigos. Então só Deus sabe como era o ambiente em que Pedro estava. E Pedro vai, eu imagino que quando Pedro salta do barco, que Pedro sai de um ambiente para flutuar em outro, os discípulos começam a comentar. A Bíblia não nos diz, eu imagino. Lá vai Pedro de novo. Será que Pedro vai afundar? Será que Pedro vai conseguir? E do outro lado Jesus está dizendo: vem Pedro. E assim é na minha e na tua vida. Já percebeu que sempre tem uma plateia que está dizendo: agora ela para, agora a família desiste, agora a aliança rompe, agora o filho se perde, agora a filha se perde. E do outro lado Jesus está dizendo: vem Pedro. E assim eu estou pregando pra gente aqui nessa noite, que só Deus sabe como você entrou aqui hoje. Talvez você entrou por essas portas debaixo de tanta palavra negativa. Você entrou por essas portas caminhando e dizendo: Jesus, eu não sei se eu vou conseguir. Mas Jesus já se encontra aqui nessa noite te chamando: vem. E enquanto você estiver com os olhos focados no mestre, você não afunda. Eu acho interessante porque no momento em que Pedro está focado, ele não afunda. E quando Pedro começa a afundar, a Bíblia não nos diz que Pedro afunda, Pedro começa, Jesus pega ele pelas mãos. A misericórdia de Deus é tão grande porque quando nós nos achamos que não iremos conseguir, Jesus, ele vem, nos pega pela mão direita e diz que está conosco. E assim Deus está fazendo com o crente aqui nessa noite. Somente você e Deus sabe das batalhas que você tem enfrentado. E talvez você veio para esse culto dizendo: hoje é o meu último culto, é hoje que eu entrego tudo, a partir de hoje eu não quero mais nada. Mas Deus se coloca à disposição neste momento para te pegar pela tua mão direita e dizer: vem. A partir de hoje Deus, ele escreve uma nova história, porque somente você e Deus sabe das lutas que tem enfrentado. E Jesus, ele já se coloca aqui nesse ambiente para pegar na tua mão e te dizer: você não está sozinho. Te provei que nem sempre multidão é um sinônimo de coisa boa. O ajuntamento de pessoas nem sempre traz uma novidade boa, nem sempre traz um ambiente agradável. Pronto, te provei com base bíblica. Hoje você não vai poder sair daqui dizendo que você não ouviu Bíblia, porque eu vou tirar a Bíblia até a hora de ir embora. Pronto, multidão. E a Bíblia nos diz que o cego, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, mais uma vez, começa a pedir com que ele se cale, dizendo que o mestre não vai ouvir. Só que cada vez ele clama mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu acho engraçado que a mesma multidão que outra hora era impassível, agora é instrumento. Porque o Senhor pega e fala: traga ele até a mim. E a multidão que outra hora estava mandando ele se calar, agora é instrumento para fazer ele se aproximar do mestre. E a multidão então o leva, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus então fala: vai, a tua fé te salvou. Houve um milagre, mas antes do milagre houve uma ação. Se aquele cego não tivesse clamado, o que seria dele? Se ele apenas soubesse que Jesus estava passando e ele ficava em silêncio, será que ele iria voltar a ver? Será que muitas das vezes a situação não se permanece a mesma na nossa vida porque Jesus está passando e a gente se mantém calado? Será que muitas das vezes a situação não muda porque na oportunidade que a gente tem de falar para Jesus: Jesus, eu preciso disso, a gente se mantém calado, diz: Senhor, tu sabes? Ele sabe, mas ele quer ouvir a tua boca. E ponto, te falei o versículo 18, é isso que acontece que me chama atenção. Agora no versículo 19, a Bíblia nos conta a história de um homem. Homem este, Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um homem rico porque, além dele cobrar, ele cobrava 2 vezes mais. Ou seja, gerava um lucro. E esse lucro enriquecia ele. E bem sabemos que uma pessoa que fazia o que ele fazia não era muito amada, não era muito desejada nos ambientes. E eu imagino que chegou ao ouvido de Zaqueu o que Jesus ele fez na entrada da cidade. E eu imagino o coração de Zaqueu dizendo: eu preciso ir lá. Eu preciso ver quem é esse. Se eu ao menos ver e sentir alguma coisa diferente, quem sabe alguém não muda. Eu não imagino que Zaqueu ele foi com a intenção de ter que o mestre vá em sua casa. Eu imagino que Zaqueu só queria ver. E a Bíblia nos conta que Zaqueu ele era de pequena estatura, o que dificultava ele ver no meio da multidão. Então Zaqueu se aproximando, ele vê uma figueira brava, e ele então tem a ideia de subir. Eu pesquisei um pouco sobre essa figueira, e assim como toda árvore, ela não é muito fácil de escalar. Não é uma árvore que você simplesmente sobe e desce liso. Eu imagino Zaqueu ele escalando aquela árvore e tendo um arranhão e pensando se realmente valia a pena. Eu imagino no primeiro arranhão Zaqueu se questionando: será que merece tudo isso? Me prova, Raíssa, que na subida às vezes tem arranhão. Te prova com base bíblica. No livro de 1 Samuel, a Bíblia nos diz sobre Ana. Ana, mulher de Eucana. Eucana tinha outra mulher, Penina. E a Bíblia nos diz e faz uma observação bem clara. Porém, Penina gerava e Ana não. E o próprio Senhor havia cerrado a madre de Ana. Só que o sonho de toda mulher, ou de quase toda mulher, é gerar, é ter filho. Eu imagino o coração de Ana como estava, vendo que ela não podia gerar aquela alegria. Porque bem sabemos que filho é a alegria do lar. Eu não sei, mas eu sei que é. Bem sabemos
que filho é a alegria do lar, que onde tem criança é tudo diferente. E a Bíblia nos diz que Penina, além dela ter, ela ainda passa na cara que ela tem. E um certo dia, Ana se revolta. O coração de Ana se angustia a um ponto em que eu imagino que ela diz, não aguento mais. Até aqui eu consegui, mas daqui adiante eu me conheço e sei que não vai dar. Sabe essa famosa frase? E a Bíblia nos diz que quando o coração de Ana fica angustiado, não tem outra direção senão tem. E eu imagino Ana caminhando para o templo, dizendo e orando, Jesus, se pelo menos hoje o Senhor ouviu o desejo do meu coração, se pelo menos a partir de hoje o Senhor mudar toda essa história. Eu não imagino que a subida para o templo de Ana foi fácil. Eu imagino no caminho Ana contendendo com Deus, dizendo, mas Deus, eu queria tanto, Senhor. E a Bíblia nos diz que o coração angustiado leva a Ana para o templo. E chegando lá, Ana faz uma oração, só que me admira em Ana é o propósito, porque antes dela ter, ela já entrega para o Senhor. E há quem diga, e há quem pregue por fora, dizendo que Penina foi instrumento do inimigo. Meu amigo, Penina foi propósito de Deus. Me prova, Raíssa, sabe-se lá Deus há quanto tempo Ana não fazia essa oração sincera? Sabe-se lá Deus há quanto tempo Ana não tinha entregado um propósito para o Senhor? Eu acredito que Penina ela foi um instrumento de Deus para aproximar Ana do Senhor. Penina ela foi um instrumento de Deus para fazer Ana fazer a oração que talvez há muito tempo ela não fazia. Talvez nem o céu lembrava mais de como eram as lágrimas de Ana. E bem sabemos que essa foi a oração mais sincera que nós vemos. E muitas das vezes você se encontra em uma situação perguntando para Deus o porquê de tudo isso. E aqui vai a resposta. Deus, Ele está permitindo tudo isso para te trazer para o centro do propósito. Deus, Ele está permitindo toda essa situação para te colocar de volta da onde você nunca deveria sair. Raíssa, mas está doendo. Raíssa, mas está sofrido, eu sei. Mas se não fosse Penina, não teria Samuel. E bem sabemos que Samuel, ele não foi qualquer um. Ele foi um grande que nós vamos ver na Bíblia. E não é exaltando, mas é porque nós sabemos o quão valioso foi esse Samuel. Então tudo isso é para te colocar no centro do propósito. E o que Deus tem na vida de Ana, Deus não tem na vida de Penina, porque a Bíblia não cita o nome do filho de Penina, mas o nome do filho de Ana a Bíblia cita. E além de citar, a Bíblia tem história para Samuel. Talvez você não esteja entendendo o porquê desse vento, talvez você não esteja entendendo o porquê dessa tempestade, mas assim te diz o Senhor, através de você eu farei multidões. Te provei que às vezes a subida é difícil, que às vezes na subida a gente pensa em voltar para trás. Eu não estou fugindo do tema da campanha, você vai entender, mas é necessário que o Senhor Ele fale com corações aqui. A salvação ela vai entrar na sua casa, mas antes de entrar na sua casa, o Senhor precisa tratar o íntimo de crente aqui. Pronto. A subida às vezes até causa dúvida. E a Bíblia agora nos diz que Zaqueu ele sobe. E Zaqueu subindo, o mestre passa. E Jesus pede com que ele desce. E Jesus pedindo para Zaqueu descer, ele diz, olha, hoje me convém pousar em sua casa. E a multidão, mais uma vez, começa a questionar, dizendo, mas Jesus, na casa de um pecador? E Jesus então não responde. Porque muitas das vezes nós queremos responder à multidão ao invés de deixar Jesus agir. Isso aqui eu deixo para outra hora. Então Jesus ele vai para a casa de Zaqueu. E lendo, eu sou muito de conversar, observar os detalhes e perguntar para Deus. Eu falei, mas Deus, se o Senhor quisesse transformar Zaqueu ali no meio da multidão, o Senhor teria transformado. Mas por que foi necessário levar Zaqueu para a casa dele? E bem sabemos que casa simboliza intimidade. Porque particularmente nós não levamos qualquer um na nossa casa. E Jesus então, agora de tarde, eu até falei, Deus, o Senhor está demorando, o que é que eu vou pregar? E Jesus, ele me mostrou algo que talvez nós não tenhamos enxergado nessa passagem. Há quem pregue julgando Zaqueu, mas da porta para fora ele era um publicano, mas de dentro da porta da casa dele para dentro, só Deus sabia quem era Zaqueu. Talvez da porta para fora ele era um cobrador de impostos, mas de dentro da casa dele, talvez somente o quarto de Zaqueu conhecia quem era ele realmente. Somente Deus e o quarto sabia de quantas noites talvez o psicológico de Zaqueu não estava abalado. E Jesus ele então me disse, Raíssa, foi necessário eu levar Zaqueu para dentro da casa dele, porque talvez eu não poderia expor a fraqueza de Zaqueu ali fora. Eu falei, mas Jesus, na casa que simboliza intimidade, Jesus então me disse, Raíssa, antes de eu salvar, eu precisei tratar o íntimo. Só Deus sabe como estava o coração de Zaqueu, porque sinceramente, eu não acredito que quem rouba tem uma paz na mente. Só Deus sabe como estava a mente de Zaqueu, o psicológico de Zaqueu, dizendo, meu Deus, eu não aguento mais. Mas Zaqueu já tinha se acostumado com aquele ciclo. E bem sabemos que algo que se acostuma é difícil de romper. Eu imagino que o psicológico de Zaqueu estava, eu preciso de ajuda, mas eu não consigo sozinho. E é nesse momento que Jesus se apresenta. Jesus ele levou Zaqueu para dentro de casa, porque talvez lá dentro Jesus ele precisava consertar coisas que somente Zaqueu e Deus sabia que existia. Talvez o íntimo de Zaqueu, o coração de Zaqueu estava quebrado, a mente estava conturbada. E Jesus ele disse, Zaqueu, eu até vou chegar com salvação, mas antes de chegar com salvação eu preciso consertar. E talvez muitas das vezes nós não entendemos o porquê de certa situação, porque a gente pede, fala, mas Jesus, eu não estou vendo na minha casa, eu não estou vendo na minha família, eu não estou vendo nos meus amigos, mas é porque Jesus está dizendo, antes de eu fazer através de você, eu preciso tratar dentro de você. Talvez você tenha entrado aqui e só Deus sabe como está o teu coração, só Deus sabe como está a tua mente. E você vai sair daqui com posse de vitória, mas Deus te trouxe aqui para tratar como íntimo de crente. Só Deus sabe das guerras internas que você tem enfrentado. Só Deus sabe quantas vezes você tem gritado por socorro e talvez não foi escutado. Mas hoje o céu se posiciona nesse momento para tratar como íntimo de alguém e restaurar. Porque antes de transformar vai ser necessário o céu restaurar nessa noite. E Jesus então transforma Zaqueu. Porque eu acredito que para Zaqueu tomar a atitude que ele tomou foi necessário uma transformação. E esse é o verdadeiro avivamento. Mudança de caráter. Porque enquanto não há mudança de caráter, não há avivamento. E muitas das vezes nós temos perdido o sentido do que é o verdadeiro avivamento. Talvez no meio da caminhada nós temos se perdido no propósito. E é por isso que Deus permite Penina. E é por isso que Deus trata no íntimo, para nos trazer para o centro do propósito novamente.
Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você entrou despedaçado. Talvez você entrou com a mente fraca, com o psicológico abalado como Zaqueu. Talvez você entrou sem forças como Ana. Talvez você entrou pensando que está afogando como Pedro. Mas eu tenho uma notícia para você. O mesmo Deus que agiu na vida deles três é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. E Ele está aqui à disposição para trabalhar. Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Será que você tem dito para o Senhor aonde está a sua dor? Será que você tem posicionado e mostrado para o céu dizendo: Jesus, até aqui eu consigo, mas se passar um pouquinho? Ou será que a gente tem tentado dar conta de tudo? Esse é o maior problema. A gente tentar dar conta de tudo, quando na verdade a gente devia largar o controle e entregar na mão de Deus. Porque muitas das vezes nós fazemos aqui: Jesus está nas suas mãos, mas é que eu quero assim. Será que a gente ainda vai querer ajudar Deus a trabalhar, ou a gente vai entregar nas mãos dele? Jesus, ele te trouxe aqui para te transformar, para te restaurar, mas também para dar um chacoalhão em crente. Até quando a gente vai ficar tomando o controle da mão de Deus? Até quando a gente vai ficar querendo ensinar Deus a trabalhar? Será que a partir de hoje nós podemos entregar nas mãos de Deus e descansar? Eu disse que eu seria breve, mas o céu insiste em dizer isso para alguém. Até quando você vai achar que o seu jeito é melhor? O céu, ele precisa fazer, antes de fazer através de você, ele precisa fazer em você. Mas será que você tem permitido que o céu faça em você, ou você só quer que o céu faça através de você? Que a partir de hoje nós possamos parar, observar, que nós possamos analisar o que o Senhor quer nos dizer e não o que nós queremos que o Senhor fale. E sabemos que não tem sido um tempo fácil, que tem sido um tempo difícil, que tem sido uma caminhada árdua para todos. Mas você já se perguntou o que Deus quer te ensinar no meio de tudo isso? Às vezes nós pecamos por não ouvir o que Deus quer falar. E a salvação alcançou Zaqueu. Só que a Bíblia ela não cita se Zaqueu tinha filhos, se Zaqueu era casado. Mas a atitude de Zaqueu fez com que a salvação alcançasse toda a sua casa. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que você até vem para o culto, mas a sua mente não está aqui. Porque o motivo por que você ora não está aqui. Talvez eu esteja pregando para alguém que até canta aqui, que até prega aqui, mas só Deus sabe como está a tua casa. Só Deus sabe como está a tua família. Enquanto você está aqui, a sua oração é: Deus, alcança lá. E Jesus, ele diz: eu vou fazer em você para fazer através de você. Enquanto você estiver buscando, fica tranquilo e descansa o teu coração, porque a salvação irá alcançar a tua casa. Ah, Jesus, mas o Senhor me fez promessas e promessas e promessas e eu não vejo nada se cumprir. Aquieta o teu coração, porque está chegando o tempo de Deus fazer, e Ele vai fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Fechei minha Bíblia. Eu admiro Zaqueu porque quando há transformação, há um passo de mudança. Ele diz: Senhor, eu até fiz, mas eu me arrependi e eu vou devolver muito mais do que eu peguei. E essa é a verdadeira transformação. Transformação não é só quando tem uma transformação por palavras, mas quando há uma transformação por atitude. O que o Senhor precisa transformar na nossa vida? Aonde será que o Senhor ele tem que tocar para a gente voltar a agir como o Senhor nos ensinou a agir? E nós possamos sair daqui reflexivos. Talvez não era essa palavra que você queria ouvir. Talvez não foi isso que você veio buscar. Mas antes do Senhor fazer, Ele precisa tratar. E só Deus sabe, se não tivesse essa noite de tratamento hoje, como seria o teu amanhã. Talvez o teu amanhã não seria fácil. Talvez o seu amanhã seria doído. Ou talvez você poderia até desistir no amanhã. E foi por isso que Deus se antecipou e chegou hoje. Hoje Jesus ele faz uma transformação para que antes das pessoas verem, você possa ver. Porque muitas das vezes é até bom quando alguém olha e diz: nossa, o que Deus fez na sua vida foi. Mas e quando nós mesmos não enxergamos o que Deus fez? Então, como eu já falei muitas vezes, antes do Senhor fazer através de você, Ele precisa tratar dentro de você. Jesus ele precisa quebrar esse complexo de inferioridade que existe dentro de você. Jesus ele precisa tratar com traumas, com coisas que existem dentro de você que está te impedindo de avançar. O céu ele hoje ele chega com salvação, mas ele chega com transformação. E eu encerrei, falei que seria breve. Só que antes eu quero orar por você. Curve a sua cabeça. Pai, nessa noite eu quero te agradecer porque eu tenho certeza que pelo menos com uma pessoa o Senhor falou. Eu quero te agradecer porque eu tenho a certeza que a partir de hoje vidas serão mudadas. Jesus, que o Senhor possa tratar com o nosso íntimo, que o Senhor possa tratar com a nossa mente. E que seja feito em nós, mas que seja feito através de nós. E que enquanto estivermos aqui, que o Senhor possa alcançar aonde a nossa mão não alcança. Que enquanto estivermos aqui, o Senhor possa tratar aonde a nossa mão não pode chegar. Porque nós temos a certeza que enquanto nós nos posicionarmos para o reino irá trabalhar ao nosso favor. Jesus, aquieta a mente, aquieta corações, tranquiliza a alma. Jesus, traz o refrigério para pessoas, para vidas aqui nessa noite. E que nós possamos sair daqui acreditando que o Senhor irá fazer infinitamente mais do que nós pensamos e acreditamos. E você que crê nessa palavra, aplaude ao Senhor.